aí, minha gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui da Aquaminas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre densidade de estocagem de peixes para criação aí no seu lago. Então acompanha o vídeo aí que tá bem legal. Passado a gente estava discutindo um pouquinho sobre o tamanho do seu lago, como medir e saber quantos metros quadrados de área você tem de lagos aí na sua propriedade. Porque realmente para a gente saber quantos peixes a gente vai colocar no lago, a gente precisa saber qual tamanho é o lago. Se você não assistiu o vídeo, não deixe de assistir, volte lá, procure nossos vídeos aí, não só ele como outros vídeos. Já peço também que se você gostar, deixa lá seu like, se inscreve lá no canal que ajuda e muito. Bom, mas agora que você já sabe o tamanho do seu lago, você já conhece quantos metros quadrados de área você tem, já dá para a gente discutir um pouco de quantos peixes então você vai poder colocar aí no seu lago para ter um bom desenvolvimento, para que esse peixe fique numa situação de conforto, para que você veja bons resultados, seja para vender peixe ou seja para lazer também. E o assunto estocagem de peixe em lagos é muito importante, porque um dos erros mais comuns que acontecem na estocagem é se colocar peixe demais, colocar mais peixe do que cabe no lago. Por isso é importante fazer conta, por isso é importante colocar a quantidade certa, para que lá no futuro os peixes cresçam bem e não passem por problemas de má qualidade na água, falta de oxigenação ou outros problemas que acontecem quando você tem uma superpopulação de peixe no lago. Quando a gente tem criações em piscicultura, quando a gente vai pensar em criações profissionais, é uma situação diferente. A pessoa que vai criar peixe profissionalmente, ele vai fazer análise de água, vai avaliar realmente o tamanho do tanque, ele vai estar amparado por um profissional que vai estar dando uma assistência e uma consultoria. Mas normalmente, quando você vai fazer uma criação para lazer, que é realmente um grande mercado e é uma parte muito gostosa de se fazer, você que tem um laguinho, tem um açude na sua fazenda, tem um laguinho na sua propriedade, ou na sua chácara, e quer ter o peixe lá. Quantos peixes você pode colocar lá dentro? Por isso nosso vídeo é bem focado nisso. E a gente falar também de pequenos cultivos e pequenas criações que você vai fazer na sua casa para poder ter o peixe disponível para você, para o seu próprio consumo e também para venda, caso sobre esses peixes. A gente tem que dizer, primeiramente, que existem diversos tipos de criação, diversas formas de criar peixe. Eu tenho, por exemplo, peixes em sistema de confinamento, em sistemas de alto fluxo, com caixas de pequeno volume. Eu tenho criações de peixe em tanque-rede, que é também um sistema intensivo de se criar, e nós temos, que seria gaiolas, né? E nós temos também a criação de peixe em tanques escavados, que é onde você vai fazer geralmente a maioria das criações aqui na nossa região, pelo menos, no sudeste do Brasil, e é onde você vai fazer a tua criação para comer peixe aí na sua casa. Então, para pequenos lagos ou lagos de pequeno e médio porte, como é que a gente pode calcular? A capacidade de suporte de um tanque é diferente da capacidade do suporte do outro. Ele vai depender muito de temperatura, da região que ele está, de quanto de água entra nesse tanque, qual tipo de renovação, da qualidade dessa água, das espécies que você definir colocar ali dentro, da estação do ano e diversos outros fatores que vão determinar se um tanque suporta ou não certa quantidade de indivíduos ou de peixes ali dentro. E são variáveis que não dá para a gente conhecer a princípio. Por isso a gente vai fazer aqui um apanhado geral e tentar falar um pouquinho de cada das principais espécies, pelo menos, dando uma sugestão de estocagem dessas espécies aí para o seu tanque. Quando a gente mediu os lagos, a gente teve uma conta que nos deu uma medida em metros quadrados de lâmina d'água. Quando nós vamos fazer a estocagem, então a gente vai pegar quantos metros quadrados tem o nosso lago e vamos multiplicar pela quantidade de peixe que a gente deseja por metro quadrado. Sempre lembrando que a gente precisa conhecer o nosso lago, e para conhecer a gente vai ter que fazer isso em experimentação, a gente vai ter que colocar uma certa quantidade, testar naquele ano, anotar os resultados, ver como foi e aí corrigir se for possível ou se for preciso, necessário no outro ano, no próximo cultivo. Para início então a gente vai falar da tilápia, que é o principal peixe. Ela reúne
muitas características que são desejáveis dentro da piscicultura. É um peixe rústico, ela cresce rápido, ela é um peixe que tem alevinos com bastante facilidade durante quase todo o ano e é um peixe que a carne agrada a maioria das pessoas. Tilápias na piscicultura são recomendadas o trabalho entre 3 peixes até 5 peixes por metro quadrado. Por que tem essa diferença? Se você deseja, por exemplo, ter um lago que tenha peixe mais rápido, com tamanho maior e com uma conversão alimentar melhor, use aí 3 peixes por metro quadrado nesse tanque. Agora, se você deseja um lago que tenha uma população maior de peixe, que você vai começar a consumi-los em tamanhos um pouco menores e vai tirando, livrando espaço, você poder até pôr um aerador para melhorar a oxigenação também desse lago, pode chegar até 5 peixes por metro quadrado no caso da tilápia. Então vou mostrar aqui agora também os alevininhos dela, olha como são bonitinhos os alevinos da tilápia. Esses peixinhos aí são alevinos dela que estão prontos para ir para o tanque, nessa proporção de estocagem de 3 a 5 peixes por metro quadrado. Agora, para facilitar, eu vou deixar essas tabelas, em forma de tabela aqui, uma sugestão de estocagem entre várias espécies de peixe. Começando aqui essa tabela falando aí dos peixes que podem conviver junto, os peixes que geralmente são espécies onívoras ou que comem de tudo. Então essa tabelinha mostra cada um deles e é uma sugestão de estocagem inicial para ser colocado no tanque. Essa segunda tabela já mostra uma sugestão de estocagem para os peixes que se alimentam, que precisam de alimento natural, como o curimbatá, que é um comedor de algas de fundo, a carpa cabeçuda e a prateada, que são filtradoras, a carpa capim, que é herbívora, né? Então essa tabela mostra aí uma sugestão de estocagem desses peixes. E uma terceira tabela que mostra a sugestão de estocagem para peixes carnívoros, como dourado, pintado, trairão, tucunaré, entre outros, que completam um tanque lá no final, são os últimos que vão entrar na estocagem de um lago, depois que o lago já está bem formado, e com os peixes forrageiros, que são os peixinhos que vão servir para eles se alimentarem também. Certo, agora você já sabe quantos peixes você pode colocar por metro quadrado de tanque e a hora de definir você pode fazer por porcentagem. Ó, 50% do meu tanque vai ser para tilápia, outros 10% eu quero colocar em tal peixe, 10% tal peixe. Você vai conseguir fazer então uma boa estocagem, fazendo conta aí, para encher o seu tanque de peixe. Dá para fazer monocultivo, dá para fazer policultivo também, várias espécies junto, e elas podem combinar desde que coloque na hora certa. Agora a gente vai imaginar uma situação real então, de estocagem. Um lago de 20 por 30, 20 de largura, 30 de comprimento, é igual a 600 metros quadrados. Então eu tenho esse lago para fazer o povoamento e eu vou povoar com 4 espécies diferentes de peixe. Tilápia, pacu, piau-su e catfish. Esse é o nosso exemplo aí. Como é que eu vou fazer essa divisão então? Eu vou destinar 50% do lago, que seria 300 metros quadrados, eu vou destinar para tilápia. Vou utilizar uma densidade de estocagem de 3 peixes por metro. Então 300 metros quadrados vezes 3 são 900, o número de 900 peixes em tilápias que eu vou entrar no tanque. Então pronto, povoei metade do lago, 50% do lago já está pronto. O que eu vou fazer com a outra metade? Sobrou então 300 metros quadrados. Eu vou usar para dividir nesse outro espaço o pacu, o piau-su e o catfish, numa proporção de 2 peixes por metro quadrado. Então 300 metros quadrados vezes 2, eu posso colocar mais 600 peixes. Desses 600, então, vou colocar 200 pacu, 200 piau-su e 200 catfish. Pronto, meu lago está prontinho, foi povoado da maneira correta, não vai ficar excesso de peixe, vai funcionar bem. Caso eu queira, ou você queira também deixar espaço para colocar peixes carnívoros, daqui 5, 6 meses, aí é adequado diminuir um pouquinho mais, abate aí, tira pelo menos uns 20% desse total aí de peixes e coloca um pouquinho de lambari para reproduzir lá dentro.
Aí colocando o lambari ele vai reproduzir aí dentro, daqui 5, 6 meses você pode também colocar algum tipo de peixe carnívoro para estar convivendo junto com eles. Como é que você vai colocar, em que ordem você vai colocar esses peixes, como é que você vai montar esse lago, é assunto para o nosso próximo vídeo, que a gente vai estar falando como montar um lago top para pescaria, mas voltado para pesca mesmo, pensando no lago para pesca, e dando algumas dicas também de quem vai fazer criação profissional, tá bom? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo aí, e que vocês consigam aí ter mais sucesso aí de posse desse conhecimento, ter mais sucesso na estocagem aí dos seus alevinos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.